Agradecer ao Dr. Luís Minhão a presença e o seu contributo para este debate, ao Dr. Alberto Souto de Miranda e ao Dr. Luís Reis por estarem aqui presentes. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora dou a palavra à Dra. Margarida Cosme, que vos vai dar boas notícias. Venham elas. Estamos cá para isso também. Mais boas notícias. Mais boas notícias. Bom, novamente boa tarde a todos. Eu coube-me fazer aqui um bocadinho, um wrap-up do que é que podem ser algumas boas práticas a implementar para que as coisas não nos corram tão mal quanto nos podem correr neste setor e pediram-me também para fazer algumas recomendações e, enfim, sem querer achar que estou em condições de fazer recomendações. Eu diria que a primeira recomendação que eu faria a qualquer CEO de uma empresa é, se não conhece a lei da privacidade das comunicações, vá lê-la. Porque em nenhum setor se pode ir 4 anos para a prisão por violar a lei da privacidade, neste setor pode. Em nenhum setor se pode pagar um cheque de 10 milhões de euros por violar a lei da privacidade, neste setor pode. Em nenhum setor tem que se comunicar aos clientes, ups, desculpe, perdi os seus dados. É uma coisa trágica de se dizer a um cliente, neste setor é capaz de passar a ser obrigatório. A banca não tem que nos comunicar isso, a indústria farmacêutica não tem que nos comunicar isso, mas este setor, obviamente, é muito mais importante que os outros, e nisso eu estou de acordo, trata dados muito sensíveis e, portanto, a primeira coisa que há que ter consciência, e qualquer top management de uma empresa tem que ter consciência disso, é uma profissão de risco ser top management em matéria de privacidade, é uma profissão de risco estar no setor das telecomunicações. E, portanto, a única coisa inteligente a fazer é adotar uma política de compliance, ou seja, os operadores de comunicações têm que meter na cabeça de que a lei é especial para eles, são operadores que são tratados pela lei como tratando dados especiais e, por causa disso, merecendo um tratamento especial. E, portanto, se não adotarem uma política de compliance, é altamente provável que, pelo menos, se arrependam. E isto porquê? Porque está em causa muito mais, porque no fim do dia está em causa aquilo, para além dos cheques e de ir para a prisão, que não é nada simpático chegar a casa e dizer-se que se é arguido, mas acontece. E nós, atenção, nós brincamos com isto, mas nós acompanhamos muitas empresas, não apenas deste setor, naturalmente, em matérias de privacidade. Obviamente não podemos revelar, sei que estão cheios de curiosidade quem são os arguidos, mas que eles existem, existem. Ou seja, há gestores em Portugal que foram constituídos arguidos, é mesmo verdade, isto existe, por terem violado matéria da privacidade. Portanto, para além de tudo isso, de ir para a prisão, de passar, de ir para a prisão ninguém vai em Portugal, mas pronto, ser arguido, chegar a casa e dizer, oh querida, sou arguido, já tenho estatuto, já sou arguido, já sou um cidadão como os outros. Não. Para além deste aspecto e do aspecto da multa, etc., há um aspecto terrível e no nosso setor, enfim, no vosso setor, é um aspecto realmente complicado, que é o aspecto reputacional. Ou seja, como dizia há pouco o Dr. Luís Reis, isto é completamente verdade, os operadores de comunicações merecem uma grande confiança do consumidor. E quando essa confiança é quebrada, o grau de frustração e desespero do consumidor é ampliado, justamente porque o grau de confiança era muito grande. E, portanto, o risco reputacional também de sofrer um incumprimento, ou seja, de sofrer o que na gíria se chama um data breach, no setor das comunicações é especialmente grave. Portanto, a primeira boa prática, a primeira recomendação é estabelecer uma política de compliance. E o que é isso de uma política de compliance e para onde é que nós achamos que vocês devem começar? Em primeiro lugar, como é prudente, comecem pelo início. Ou seja, façam uma auditoria às bases de dados, identifiquem, as auditorias são ótimas, são um momento único para pôr tudo a nu, para ficarmos com uma fotografia de tudo o que andámos a fazer errado nos últimos 10 anos. Geralmente é a situação que encontramos. Portanto, identificar as eventuais situações de incumprimento, as bases de dados que nos esquecemos de notificar à CNPD, etc., corrigir as irregularidades. As auditorias são muito boas para sensibilizar, são momentos únicos para sensibilizar os vários departamentos para a importância do cumprimento da lei, porque os departamentos, por natureza, têm que estar envolvidos
nas auditorias, são ótimos momentos para definir novos procedimentos e, sobretudo, ajudam a criar uma plataforma, pelo menos de arranque, para gerir o risco de forma mais eficiente. É evidente que há pontos críticos para o sucesso da auditoria, há fatores críticos de sucesso. A primeira e a mais difícil é a consciencialização das pessoas, convencer os responsáveis dos vários departamentos de que isto é uma matéria muito importante, não é muito fácil em Portugal. A privacidade não está completamente ainda no nosso DNA, a proteção da privacidade. Nós não temos essa cultura ainda completamente embebida, contrariamente ao que se passa noutros países, mas esse é um passo fundamental, é envolver os departamentos e dar-lhes a consciência de como isto pode ser importante e como, se correr mal, pode correr realmente mal. Depois é essencial ser exaustivo. A coisa mais frustrante é fazer uma auditoria e chegar à conclusão que houve um departamento que ficou de fora e que está tudo errado na mesma, porque lá começaram todos os problemas e vão continuar. Portanto, é essencial nas auditorias ser-se exaustivo. E depois tem que se querer resolver, porque também é muito frustrante encontrar um monte de problemas e dormir mal todos os dias porque temos esses problemas e porque ninguém está verdadeiramente empenhado em os resolver. E, finalmente, depois de encontrar os problemas e de encontrar coragem para os resolver, é evidente que é necessário garantir que todos os anos esse commitment se mantém. Ou seja, o que nós recomendamos às empresas é que regularmente façam aquilo que se chama na gíria um compliant assessment. Ou seja, fizeram uma auditoria no ano, depois daí a 2 ou 3 anos vão verificar que as regras continuam a ser cumpridas e que as ideias continuam vivas na cabeça das pessoas. Outro aspecto muito importante é a definição de uma política de privacidade. E isto por vários motivos. Primeiro, porque uma empresa que tenha e publique e divulgue uma política de privacidade, pelo menos fez uma coisa, manifestou externa e internamente que a proteção da privacidade é uma preocupação da empresa. E só isto já vale muito. Mas é evidente que tem outras virtualidades. Ter uma política de privacidade é uma forma ótima de divulgar aos colaboradores as regras de privacidade. É uma forma ótima de conter a responsabilidade dos representantes legais. Ou seja, se houver uma situação de incumprimento e nem uma política de privacidade havia, é evidente que a gestão de topo vai ser responsabilizada, porque no fim do dia a culpa é deles. Eles nem se preocuparam sequer em definir a política. Se a política existir, pelo menos a administração pode dizer, não, eu defini a política, depois houve aqui um ou outro colaborador que não a conseguiram cumprir, que não a conseguiram executar. Mas pelo menos para limitar o tipo de risco e o número de anos de prisão no fim do dia a que vão poder ser condenados, é evidente que ajuda imenso ter. Isto é um bocadinho hipócrita, mas é verdade. Se eu fosse administrador de uma empresa de comunicações, eu só assinava o lugar, digamos assim, no dia em que soubesse que havia uma política de privacidade. Até porque acho que ninguém é pago para ir para a prisão, acho eu. Depois, é preciso definir regras claras e a política de privacidade é um bom momento para as definir, de contratualização do tratamento de dados pessoais. Muitas vezes o que as empresas fazem é que estão sossegadas porque fizerem tudo direitinho, já fizeram a auditoria, já têm a política, mas esqueceram-se. Que subcontratam o tratamento de dados a outras empresas e que não regularam como é que esses dados vão ser subcontratados pelas outras empresas. 2, esquecem-se que a lei muitas vezes é equívoca, é omissa e não se sabe onde fica a responsabilidade. Por exemplo, esta nova lei da retenção de dados, da minha perspectiva, não é muito clara sobre quem é que é responsável pelo tratamento em casos de pré-seleção. No caso de acesso à rede, por exemplo, eu sei que temos hoje na sala não apenas os MVNOs, mas os operadores que dão acesso a esses MVNOs. É essencial contratualizar no dia em que a polícia ou em que o juiz me bater à porta e impedir os dados de localização, por exemplo, no caso dos móveis, e são dados, como a Magda explicou, muito concretos. Se eu for a falar daqui ao Porto, o operador tem que saber todas as células em que eu passei na viagem daqui ao Porto. Portanto, quem é que é responsável por ter esses dados e quem é que é responsável por os dar enfim, no caso de ser o operador de acesso, quem é que paga esses custos no caso de não se resolver aquela pequena questão